Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com uma oração para que possamos nos conectar a essa palavra e que ela ressoe contigo de uma maneira que você possa entender e absorver o conteúdo de hoje. Pai Celeste, por meio desta oportunidade que nos concebe, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de transmitir a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo para o irmão que está precisando neste momento de um direcionamento, de um esclarecimento, mas não trazido por mim, mas sim pela própria palavra da espiritualidade, me usando como instrumento de avanço para o seu momento atual em consequência da sua evolução. Que todos nós possamos nos unir em um só corpo, em um só espírito, junto ao que será transmitido hoje. E principalmente, possamos entender e a partir desse entendimento também transbordar uma ação favorável ao nosso crescimento. Para que a partir disso nós possamos nos melhorar a quem está próximo a nós e a nossa sociedade como um todo. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna. Item 7. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente te liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que se passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a saber utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendi estabelecer como princípio absoluto que cada um deveria despojar-se do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva, para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas aos homens que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência de estado de inferioridade do mundo terreno.
Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápida as comunicações. Para os trabalhos das gerações, que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápido e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recurso. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerada elemento de progresso. Sendo assim, meus caros amigos, o que nós podemos inferir dessa leitura? Vários pontos aqui trazem como primazia o questionamento. O que nós estamos fazendo de nós mesmos a partir da nossa própria inteligência, a partir da semeadura feita por Deus dentro de nós e, em consequência, espalhando ao entorno mais próximo, nós, aos nossos familiares, cônjuge, filhos e, em sequência, ao próximo. Quantas vezes nós somos diligentes, deixamos de observar o que realmente, por meio dos meus dons e dos meus talentos, eu posso proporcionar para o outro. E aí, em consequência disso, nos limitamos somente ao nós. Nós para mim, o ego, onde não há abertura para o próximo e, em sequência, o entendimento do que o próximo realmente estaria necessitando. É aí onde nós podemos colocar um entendimento inicial do que significa a caridade, A caridade, muitas vezes, ela é a entrega daquilo que está sobrando em você. Agora, o difícil dentro dessa primazia que envolve a riqueza, que é a sabedoria íntima, é nós nos predispormos à fraternidade. A fraternidade é a entrega de mim para o outro, sendo que eu sou semelhante ao outro, ou seja, eu me compadeço não num sentido de rebaixamento do que o outro está sofrendo, mas eu interpreto aquilo como algo mais próximo a mim. E aí não é questão financeira, mas sim questão de essência que conseguimos transbordar para o outro. E aqui nós não estamos falando somente de uma ajuda material, nós estamos falando de uma ajuda espiritual, que é por vezes o que nós estamos precisando, ou até mesmo alguém mais próximo de nós. Os ouvidos mais próximos que precisam escutar essa semeadura da riqueza é justamente os nossos ouvidos, porque, como a própria palavra de Jesus diz, não é aquilo que nós ingerimos que vai fazer com que nos tornemos impuros, mas sim que sai da nossa boca em favor de algum objetivo. Então, pela nossa própria língua, através desse músculo, nós temos a possibilidade de destruir uma vida, de complementar uma vida, de ajudar uma vida, de levantar uma vida, mas também ao contrário, da destruição. Então é interessante que haja esse entendimento antes da liberação das palavras, que eu possa começar a interpretar qual é o tipo de representatividade, de riqueza que eu quero na minha vida. Claro que nós devemos sim buscar essa riqueza material que para cada um de nós ela vai ter uma representatividade e potencialidade, mas que acima de tudo
possa ser entendido e interpretado que nós precisamos e conseguimos avançar na vida com muito pouco. Com o que nós achamos que precisamos, provavelmente quem está tomando a frente dentro dessa relação é o nosso próprio ego. E aí, a partir do momento em que nós decidimos silenciar, mas não para calar esse ego, mas para entender o que ele está querendo falar, que aí nós poderíamos trazer também um entendimento de persona, e aí junto a isso, confrontar, dialogar, né, o que realmente sou eu e o que realmente é a minha personalidade dentro desta encarnação presente. E aí, a partir desse momento, com o transbordo da quietude, é possível saber realmente qual é o meu sentido de vida, o que eu estou fazendo da minha vida, qual é o caminhar, o trilhar e o semear que eu vou querer deixar aqui como legado. Pode ser para os meus filhos, pode ser como para a minha comunidade e até mesmo para mim mesmo, que isso sim deve ser a primazia principal, pois nada adianta, né, utilizar de um meio para que você possa representar algo para a sociedade, mas quando nós estamos falando do íntimo, da nossa própria riqueza, nós nos tornamos desleixados, nós fazemos tudo para o outro, quando na verdade, inicialmente, deveríamos fazer para nós mesmos. Para que aí sim eu faço isso para o outro, porque isso já existe em mim. E aí há esse casamento, né? Há esse transbordo em que eu não vou saturar a vida do outro, mas eu vou complementar. E aí também nós conseguimos perceber inicialmente o que seria essa correlação com o vazio existencial habitado em cada um de nós. Muitas vezes esse vazio existencial ele nunca será preenchido, mas ele pode ser entendido e trabalhado por meio da predisposição ao outro. Por mais que nós estudemos, que nós nos formemos em seja qual meio for, que isso também representa uma forma de riqueza, mas trazendo para um meio somente social, isso seria só diplomas, isso só seria comprovações sociais que você se encaminhou em direção a algo. Mas já quando nós falamos deste íntimo espiritual, desse transbordo mais elevado, isso faz inferência e referência a exatamente o que eu estou trazendo para o meu espírito, o que eu estou colocando de referência, de sustentáculo para frente às dificuldades, né? Eu entenda a dor e não permita que essa dor se transforme em sofrimento, e em sequência depressão, distúrbios, né, vícios e assim sucessivamente. Então a nossa riqueza principal, ela deve ser construída num parâmetro material, mas para esse parâmetro material conseguir fazer efeito e até mesmo ser a referência de uma cocriação positiva, eu preciso primeiro trabalhar intimamente. E esse íntimo, ele deve sim ter um tempo de predisposição, de liberação de quem eu me fecho, né, para quem eu sou realmente. E esse contato é trazer o sagrado para mim, é me aproximar do divino, é me aproximar de Deus, é me aproximar de Jesus Cristo, através do próprio silêncio, em que diuturnamente, em algum momento do seu dia, você deve ter um momento em que você se feche em algum local, literalmente, e possa se predispor a esse autoconhecimento, essa descoberta de si mesmo para um contato com Deus, não para pedir, mas para se conhecer e se aproximar dele. A partir do momento que você se predispor a isso, começar a fazer isso, você vai ter que ter um senso muito forte de disciplina, porque isso será exigido de você. Muito será dado e muito será cobrado, né? Então, junto a isso, você tem a possibilidade de descobrir quais são as mentiras que você vem contando para você mesma ou você mesmo no seu cotidiano. E aí começa a ter o equilíbrio necessário da balança para que você possa ver quem realmente é você ou o que vem sendo só uma representatividade do seu ser mais profundo. E isso, ao conhecimento, essa parte, não digo nem negativa, mas essa parte de entendimento mais profundo em que eu me predisponho a uma reflexão, né? Eu me curvo aquilo em uma forma humilde de reconhecimento das minhas fragilidades, tem a possibilidade de não esconder mais aquilo, trazer para o outro lado
que é o equilíbrio do masculino e feminino, onde eu conheço as minhas dores e eu transmuto as minhas dores, trazendo assim de uma forma impulsionadora para o objetivo e cocriação de uma real fortuna em minha vida. Muito se fala da subida da Kundalini, mas é um ato somente de baixo para cima, quando na verdade o ato transformador e revelador da nossa própria consciência, ele deve vir do nosso coronário. Mas é um movimento de extrema, não digo nem dificuldade, mas de extrema confiança em você mesmo, e principalmente na fé que você carrega, porque se levantar de baixo para cima, digamos que seja fácil. Agora, de cima para baixo, em que eu me desconstruo, né? Mas não é a desconstrução do meu ser, e sim do meu ego, há a possibilidade da aproximação de Deus. E isso, inconscientemente, nos gera medo, porque quando nós vamos falar sobre o Pai Nosso, há uma máxima que lá diz que seja feita a vossa vontade. E muitas vezes nós não sabemos se aquilo que Deus tem para mim realmente é o que eu quero. E aí de novo nós estaríamos transmitindo a essência e as palavras, o músculo verbal, né, a língua sendo transmitida através do ego e não da própria essência. Por isso que muitas vezes esse vazio hoje ele é alimentado de formas que estão cada vez mais tomando proporções que nos assustam pelas mídias sociais, né? Nós estamos vendo os jovens cada vez mais perdidos. Por quê? Não quer se predispor a esse enfrentamento, ao enfrentamento de mim comigo mesmo, né? Então isso precisa ser feito. E como que isso começa a ser feito? Dentro daquele exercício que nós falamos agora há pouco, em que em algum momento do seu dia você se fecha, você se predispõe a esse encontro com Deus, mas não é trazer uma oração falada, decorada, é você silenciar e trazer as suas palavras, a sua humildade, a sua essência, né? Bata e você será aberto, procure e você será encontrado. Então é mais ou menos isso, é você se aproximar, porque muitas vezes nós temos esse deslocamento que até poderia ser uma referência à parábola do filho pródigo, em que muitas vezes o filho já entendeu e se modificou realmente com as dificuldades e, consequentemente, também o que ele fez de errado em algum momento da sua vida, e ele quer retornar à casa do pai. Mas ele não sabe como vai ser recebido pelo Pai. E quando nós trazemos esse entendimento de um Pai sublime, de um Pai que realmente é Pai, nós conseguimos entender e sentimos real vontade de fazer esse exercício que nós colocamos aqui para que vocês possam aproximar cada vez mais do que é conforto, do que é espírito, do que é essência, do que é Deus. Mas é um trabalho que precisa ser iniciado por você. Deus nos chama todos os dias, mas será que nós estamos querendo conversar com Deus? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês, porque a partir do momento em que eu quero sim me aproximar de Deus, que eu quero sim conversar com Deus, responsabilidades virão até mim. Porque se está havendo transformação em mim, isso precisa ser transbordado, isso precisa ser transmitido. E como é que eu vou transmitir isso? Por meio do contato com o outro. Mas havendo esse vazio existencial, eu não quero me encontrar com o outro. Porque eu me encontrando com o outro, eu vou encontrar aquilo que me incomoda, porque é reflexo no outro, mas aquilo está dentro de mim. Então é o que a gente falou agora há pouco, de que adianta uma fortuna em que você carrega livros, diplomas, mas ao mesmo tempo não está em contato literal com outra pessoa para justamente entender essas suas falhas. E no entendimento das suas falhas não é mais rebater o outro, é buscar aquele momento em que eu me encontro com quem realmente pode trazer um sustento para mim. Pode trazer o meu pagamento né, dentro dessa analogia, que é o quê? É Deus. Então eu começo a me tornar mais presente, eu começo a me tornar mais sábio, e eu começo a me tornar não mais permissivo, mas maleável, entendendo que aquela pessoa tem um momento evolutivo e muitas vezes não é semelhante a mim. Porém, isso não significa que eu devo abandoná-lo ou abandoná-la. Porém, trazer o entendimento para que, por meio desse entendimento, seja uma mão estendida, e que essa mão estendida ela possa segurar e vir até mim.
mas não seguir o meu caminho. Eu sou um farol, mas através dessa luz a sabedoria se faz, o chakra coronário se abre e essa pessoa tem a possibilidade de trilhar o próprio caminho, em prol de um encontro com Deus, uma sagrada sintonia em que ela vai buscar a real fortuna. De novo, nós não devemos desmerecer a fortuna material, mas antes dela, buscai o reino dos céus e que tudo mais será vos acrescentado. E de novo, nós temos receio disso, porque estou em cima da hora, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho que me cuidar. E assim nós vamos deixando, vamos postergando, quando a gente vê 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, e se passou o dia. E aí depois, quando algo acontece, nós não temos uma maturidade, nós não temos uma estrutura bem trabalhada para enfrentar aquele problema. E muitas vezes, quando nós achamos que algo que chega até nós é um problema, e quando há esse entendimento do que foi trazido aqui, que é o encontro, a busca de mim, e ao encontro de mim mesmo, o encontro com Deus, nós entendemos que nós não vivemos problemas. Nós vivemos situações que, por meio de uma ação e um entendimento do momento atual, vai permitir que exatamente eu saiba se aquilo tem solução naquele momento ou se não tem. Se tem solução, pede ação. E se não tem, é simplesmente já entender que a solução chegou. Compreende? Então é interessante que por meio dessa reflexão e dessa leitura do Evangelho de hoje, nós possamos nos questionar: o que é fortuna para mim? Por que eu busco uma fortuna? E dentro desses pormenores começar a esmiuçar o que realmente você quer dentro da sua vida material. E aí você vai conseguir conciliar e concordar o que é uma vida espiritual, harmoniosa, mas também de proveito material. E aí você consegue entender as primeiras palavras que nós trouxemos aqui, que eu posso viver uma vida muito boa com muito pouco, mas aí é que está, o que é pouco para mim e o que é pouco para você. Por isso que é justamente ser um farol, para que por meio daquela luz a pessoa tome a consciência e os olhos se façam luminosos, e a partir desse entendimento a pessoa ou eu consigamos seguir cada um o seu caminho, mas que infinitude levará ao mesmo caminho, que a experiência vivida na matéria por meio da minha centelha divina, ao final dessa trajetória encarnatória, é o reajuntar, né, da primazia de Deus. Ou seja, eu vivenciei uma experiência encarnatória com esse nome, com esse corpo, e agora ao fim dela eu entrego novamente para Deus como forma de agradecimento. E aí nós poderíamos esmiuçar muito mais o quesito agradecimento, mas hoje nós não faremos isso. Espero que por meio dessa leitura e breve explicação, que pode ter feito muito sentido para você ou talvez até não, mas para isso eu peço, caso não haja um entendimento ou que isso não ressoe o seu coração, que de novo você vá à leitura desse evangelho de hoje e por meio de você, com você mesmo, comece a se questionar. Nós temos muito medo de nos questionar, nós temos muito medo de trazer um diálogo para nós mesmos. Por quê? Talvez isso vai tomar meu tempo, quando na verdade o tempo não existe e só o que há é o momento presente. Exemplo, eu aqui conversando com vocês aí assistindo esse vídeo, e o que você vai fazer daqui a pouco com essa informação? Ou será que talvez você está assistindo essa informação e absorvendo, mas mecanicamente você está se movimentando, fazendo outras coisas, né? Isso é um ato repetitivo que muitas vezes nós não tomamos consciência. E comece a tomar consciência nas pequenas coisas do seu dia a dia. Como é que você toma café, como é que você levanta, como é que você agradece o seu dia a dia. Isso vai permitir que você avalie mais profundamente a sua vida como um todo. E aquele vazio existencial que existe, ele consegue ser entendido e aceito. Porque o preenchimento total, ele só vai existir a partir do momento em que eu me torne um consagrado, um com Deus. E a partir disso já não é mais o ser que aqui está fisicamente e com uma assinatura de identidade, mas é Deus e eu como um só. Compreendem? Então isso é a verdadeira essência da riqueza. Sabendo que o material é importante, mas junto a isso o espiritual tem que caminhar lado a lado. É a mesma coisa de um relacionamento.
muitas vezes as duas pessoas elas não estão em uma sintonia totalmente acoplada. Um, por vezes, está mais espiritualizado, está mais desenvolvido. E qual é a missão dessa pessoa? Mais, mas não no mais sentido de superioridade, né? É de oportunidade. Então, se hoje você tem essa oportunidade frente àquilo que foi lhe entregue, qual é a sua missão? Elevar também essa pessoa para que juntos vocês possam ter crescimentos e, em sequência, trazer para a semeadura, vamos dizer, os próprios filhos de vocês, um caminho real e ao mesmo tempo conectado com Deus. Isso é a verdadeira realidade e não as nossas distrações e os nossos desleixos com o nosso cotidiano. Isso é importante vocês entenderem, porque aí sim eu me abro à prosperidade e não mais aquele sentido de que eu tenho que ser menor, eu tenho que ser pequeno, ficar somente nesse emprego aqui, que aqui é o que eu recebo já meu sustento, quando na verdade Deus pede um avanço de nós mesmos. Deus quer nos dar o melhor, mas será que nós estamos prontos para receber esse melhor? Então tenha esse entendimento junto àquilo que você quer para a sua vida, porque muitas vezes não chegou ainda aquilo que você quer, porque você não está preparado, você não se predispôs a isso, você não arou a terra, você não cultivou para que a germinação ocorra. Então isso é interessante ser observado e entendido de uma maneira mais profunda. Claro que essa mudança não é de um dia para a noite, mas ela é cotidianamente. Todo dia observe-se um pouco mais, todo dia se aproxime um pouco mais de Deus, que aí sim você vai entender o que realmente a palavra do Evangelho quer trazer para você e, em consequência, Jesus Cristo por meio da sua grande passagem aqui na Terra e junto o encontro com Deus. Espero que isso tenha feito sentido para você. Para mim é uma grande alegria ter a sua presença aqui comigo e eu gostaria de encerrar essa nossa conversa, essa nossa aproximação de hoje com o Salmo 23, que ele é muito profundo para mim. E eu peço que você também coloque essa interpretação de uma maneira mais profunda no seu coração. Junto a isso, vamos pedir às forças espirituais, em agradecimento pela oportunidade desse estudo de hoje, que ele possa se perpetuar por muito tempo e principalmente que o que foi entregue aqui você consiga receber de uma maneira harmoniosa e amorosa e fazer uma grande transformação na sua vida. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entendimento, clareza, sabedoria, ação, frutificação e habitação na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, meus irmãos, meus amigos, e nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!